Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade? Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Muito bem, amigas e amigos, internautas, seguidores, estamos iniciando as novas edições de lives do programa Três Dedos de Prosas, retornando ao ar definitivamente de segunda às sextas-feiras, incluindo feriados. Bom, se não é inscrito, por favor, se inscreva, faça um triplo C. Curtam, comentem, compartilhem. Acesse também o sininho para novas lives. Então, vamos à primeira das três prosas de hoje. A primeira semana do ano de 2026 começa em Brasília sob o impacto da operação militar do governo dos Estados Unidos, que capturou e prendeu o ditador presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O governo brasileiro, que emitiu nota no final da semana, considerou a ação norte-americana uma afronta gravíssima à soberania de outro país. Deve seguir nos próximos dias nesta mesma linha de reme-reme e de alertar para a violação de tratados internacionais, mas sem maior veemência em criticar diretamente o presidente Donald Trump. Claro, por sua vez, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pretende realizar nesta semana também um ato no Palácio do Planalto para marcar os 3 anos dos acontecimentos no dia 8 de janeiro de 2023, como o suposto vandalismo nas sedes dos 3 poderes. Aliás, o vandalismo houve-se, a suposta tentativa de golpe não. Bom, para o ato, na próxima quinta-feira, dia 8 exatamente, de janeiro, Lula convidou os presidentes da Câmara, o seu Hugo Mota, do Republicanos, da Paraíba, também do Senado, Davi Alcolumbre, do União, do Amapá, do Supremo Tribunal Federal, STF, Edson Fachin, que é o atual presidente, além de parlamentares, ministros, autoridades, públicas e, claro, membros dos tribunais superiores. As presenças de Hugo Mota e Davi Alcolumbre ainda não foram confirmadas e há receio, ou pelo menos expectativa, de que os 2 presidentes da Casa Alta e da Casa Baixa, Senado e Câmara, certamente não irão, porque será uma fria para eles, porque se trata de ano eleitoral. E eles não devem embarcar nessa furada. No mesmo dia 8 de janeiro, o STF realiza o evento Imagine. Democracia inabalada, 8 de janeiro, um dia para não esquecer. A programação inclui a abertura de uma exposição, a exibição de um documentário, qual vai ser? O da farsa. Uma roda de conversa com jornalistas somente com viés da extrema esquerda, lógico, e aquela história, né? O Supremo tem que insistir porque a história, e não história, a história vai mostrar que se tratou de uma história, então essa história do golpe não cola de jeito nenhum. Ninguém acredita mais nisso, nem os próprios esquerdistas. Apenas, como eu disse, parte da extrema esquerda acredita piamente nesta
farsa que já é considerada a maior farsa jurídica da história mundial e não só do Brasil. O STF segue de recesso, embora alguns ministros estejam trabalhando normalmente, como, por exemplo, Alexandre de Moraes, que é incansável no combate contra a democracia, e também o André Mendonça. Bom, o Alexandre de Moraes dizem que está na espreita, acreditando que André Mendonça resolva entrar em recesso. Também, e assim, o imperador determinar a liberdade de mais ladrões do INSS e do Banco Master. Mas André Mendonça mantém-se firme e segura o clima, o ambiente. Não dá trégua para o Alexandre de Moraes, para o Dias Toffoli. Né? Então o Congresso também segue em recesso parlamentar até o início de fevereiro, mas também praticamente não soma quase nada porque está totalmente desacreditado e humilhado. O Congresso hoje, infelizmente, a gente tem que dizer que é isso que está acontecendo. Vamos agora à prosa de número 2. O Supremo Tribunal Federal, falando nele, no STF, julgou por unanimidade que o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, o TCMBA, não deve ter suas contas julgadas diretamente pela Assembleia Legislativa da Bahia, como acontece. A decisão ocorreu no julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 4124, proposta pelo Partido Comunista do Brasil, PCdoB. Quando é o Partido Comunista ou qualquer outro partido de esquerda, essas coisas, deve-se desconfiar da má intenção. Seguindo o voto do relator, ministro Nunes Marques, mas pelo menos nessa aí o PCdoB pode até ter razão. A ação questionava dispositivos da Constituição do Estado da Bahia e da Lei Complementar Estadual a 6.000/1991, que atribuía à Assembleia Legislativa a competência para julgar as contas do TCM da Bahia. Para o partido, as normas contrariavam o modelo de controle externo definido pela Constituição Federal. Em sua fundamentação, a fundamentação de seu voto, o relator Nunes Marques justificou a decisão. Embora o Tribunal de Contas dos Municípios atue no auxílio do controle externo, titularizado pelas câmaras municipais, trata-se de um órgão criado pela Constituição Estadual e que integra a estrutura do Estado. É o que explicou o ministro Nunes Marques em sua decisão. Por essa razão, acrescentou ele, deve-se prestar contas ao Tribunal de Contas do Estado da Bahia, o TCMBA, e não ao Poder Legislativo Estadual. Imagina, o Tribunal de Contas do Estado da Bahia é só quem pode julgar as contas agora do Tribunal de Contas do Estado da Bahia. Mora o que mais? E não mais o Poder Legislativo Estadual, ou seja, a Assembleia Legislativa, os deputados estaduais. Com esse entendimento, o Supremo declarou a inconstitucionalidade da expressão e, pelo Tribunal de Contas dos Municípios, contida no artigo 71, inciso 11 da Constituição Baiana e no artigo 3º da Lei Complementar 6/1991. A Corte também fixou a interpretação ao artigo 91, parágrafo 13, terceiro, da Constituição Local, que é a da Bahia, para esclarecer que a obrigação de prestar contas à Assembleia aplica-se exclusivamente ao Tribunal de Contas do Estado. Em contrapartida, o STF manteve a constitucionalidade da regra que obriga o TCM da Bahia a enviar relatórios trimestrais e anuais de suas atividades ao Legislativo Estadual. Ou seja, eles vão ficar mandando aqueles relatórios aqui e ali e tal, mas fiscalização, nada. Eles tinham que prestar contas, os conselheiros do Tribunal de Contas do Estado da Bahia teriam que prestar contas para a Assembleia Legislativa. Agora, com a decisão do STF, isso não será mais possível. Então, a Corte entendeu que esse envio permite
o acompanhamento institucional do órgão, enviar trimestralmente as contas, sem se confundir com o julgamento propriamente dito de suas contas. Ou seja, agora, tanto faz. Tribunal de Contas, ele mesmo fiscaliza, ele mesmo, é igual o Supremo Tribunal Federal hoje, o STF, o juiz determina que só ele pode julgar ele. E julga. Rapaz, está tudo errado nesse Brasil. Tomara que em 2026 as coisas se acertem, porque o brasileiro não aguenta mais tanta descaração institucionalizada ilegalmente. Vamos agora à prosa de número 3, a última de hoje. Na última sessão do ano, realizada segunda-feira, a Assembleia Legislativa da Bahia foi dia 22 de dezembro do ano passado, a última sessão do ano. Segunda-feira, 22 de dezembro, a Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, falando também nela, aprovou o projeto de lei orçamentária anual, o PLOA, que estima a receita e fixa a despesa do governo da Bahia para o ano de 2026 no montante de 77,4 bilhões de reais, um aumento de 10% se comparado com o orçamento aprovado em 2025 ou para 2025, que foi de 70,8 bilhões. A proposta prevê que a composição do orçamento para o ano que vem será de 48,2 bilhões na área fiscal, 27,5 bilhões na Seguridade Social e 1,7 bilhão para investimento das empresas, integrado pelas estatais, né? Investimento integrado, as empresas integradas pelas estatais não dependentes. O texto foi aprovado por maioria, com voto contrário do deputado Wilton Coelho, do PSOL. Após a aprovação do projeto de lei orçamentária anual do Estado da Bahia, a Assembleia Legislativa entrou em recesso e só retorna às atividades exatamente no dia 3 de fevereiro. Se gostaram da live, curtam, comentem, compartilhem. Se não é inscrito, por favor, se inscreva. Este ano nós prometemos novidades em nossas lives, mas especialmente em nosso canal. Um abraço. Mural de Notícias Online. Mural de Notícias Online. Interagindo 24 horas, todos os dias, todas as noites, com você. Comprar com economia, conforto e praticidade, Supermercado Pagão. Atendimento personalizado. Faça sua feira também no nosso cartão de crédito próprio. Tudo isso e muito mais para toda a sua família. Entregamos também em domicílio. Supermercado Pagão. Aberto de segunda